Olá, a partir de agora você está em Conexão Legal. Eu gostaria de agradecer os inúmeros e-mails que nós recebemos lá no idc@leandropinto.dv.br, indicando pautas, falando a respeito dos programas. Meu muito obrigado a você aí de casa. E também as pessoas que ingressaram no nosso site, o idc.org.br, e deixaram lá seu comentário, assistiram nossos vídeos, que aliás tiveram um número de acessos muito grandes, graças a você aí de casa. Meu muito obrigado. Hoje, o livro da semana, o livro o qual será sorteado no final da semana, será o Manual de Arbitragem do professor Luiz Antônio Scavone Júnior. É um livro interessantíssimo e que trata de um assunto muito importante para o desenvolvimento da sociedade, porque também diminui a questão da estada do processo no Poder Judiciário. Todos nós sabemos que, infelizmente, hoje litigar em juízo é muito complicado pela demora, pelo efeito do processo e também pela ausência de pessoal e de quantidade no judiciário. O nosso judiciário tem muita qualidade, mas pouca quantidade. Os instrumentos do judiciário hoje estão muito combalidos. E a arbitragem se mostra muito eficaz nesse sentido, de necessidade dessa globalização do nosso país, dessa necessidade de se ter o resultado. A arbitragem é um ótimo instrumento para um resultado e um resultado efetivo, em que todos ganham porque foi atingida por meio de um acordo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema capitalista brasileiro, o sistema capitalista global e uma nova ideia de capitalismo, que é o capitalismo humanista, que foi engendrado, que foi instituído aí pelo professor da PUC São Paulo, professor doutor livre docente pela PUC São Paulo, Ricardo Hanson Sayegh. Bom dia, doutor. Bom dia. Prazer em tê-lo aqui novamente. Prazer é todo meu. Muito Sempre obrigado. Um prazer recebê-lo. Prazer enorme estar com meu amigo. Obrigado. Pode ter certeza da mesma forma. Doutor Ricardo. Pois não. Capitalismo humanista. Para quem está em casa, nunca ouviu dizer, nunca ouviu falar do capitalismo humanista, o que é meio difícil, porque já está encaminhado pela internet, aí, por todas as linhas de direito. Mas quem está em casa não ouviu falar, sistemicamente, do que se trata? Não, na verdade, o capitalismo liberal, que foi esse que provocou essa crise de 2008, ele não deu resposta suficiente para a população, não é? E nem mesmo para os bancos, porque no mundo inteiro as grandes economias tiveram que socorrer os bancos por conta justamente dessa liberdade absoluta que acabou se transformando numa libertinagem. E no final das contas é a população, é a humanidade que acaba pagando a conta com desemprego, miséria, caos econômico como um todo. Porque hoje a gente sobrevive da economia e através da economia também. Então isso é muito sério. A intervenção do Estado no domínio econômico, no pensamento keynesiano, que é o capitalismo de comando central, o capitalismo de Estado, também não deu resposta suficiente. Porque o Estado fica obsoleto, fica ineficiente, fica muito pesado e muito custoso. E isso arrebenta com as contas públicas e provoca uma situação alarmante, como o que está acontecendo na Grécia, por exemplo, na Espanha, em Portugal, onde os países vão ser obrigados a entrar com medidas duramente recessivas e implicar num sacrifício extremado da população, aumento da taxa de desemprego, enfim, muito sofrimento econômico e social. A PUC de São Paulo, dentro da linha católica dela mesmo, dentro dessa ideia de amar o próximo como a si mesmo, de ter Jesus Cristo independente da religião, até porque o direito é laico, mas como um grande filósofo, um grande pacificador, desenvolveu uma ideia de antropofilia, você tirar o homem do centro das coisas e colocar o homem no meio difuso dessas coisas. E por conta dessa ideia do pensamento de que mais do que iguais nós somos cristãos, que é a máxima de Jesus Cristo, nós desenvolvemos uma linha de estudo e de base institucional jurídica do capitalismo. E essa linha foi batizada lá na PUC de São Paulo de capitalismo humanista. Basicamente, o que ela pensa? Ela pensa que o capitalismo tem que, como obra do homem, tem que conviver com o homem em favor do homem e concretizar, antes de tudo, os direitos humanos.
não é? Seja os direitos humanos de primeira dimensão, que garante o direito de propriedade, a liberdade do banqueiro, do empresário, das pessoas que têm condição econômica, mas também no que tange a segunda e a terceira dimensão, que são as prestações sociais, a saúde, a educação, moradia e, de outro lado, a preservação do meio ambiente, o desenvolvimento nacional como um todo. É isso. É uma ideia de aliar o capitalismo, sem rejeitar o capitalismo, para o bem-estar de toda a população e não só da massa, daquele núcleo de poder do capitalismo que abandona a massa e deixa a massa à mercê de uma ruína que transforma a situação numa situação muito grave, né? O Brasil, por exemplo, ele tem 40 milhões de miseráveis, ele tem 10 milhões de pessoas em miséria extrema, 45% da população tem insegurança alimentar, não sabe se vai suportar, se vai se alimentar 3 vezes por dia. Então, essas coisas têm que ser solucionadas também. A gente tem que prestigiar a riqueza dos ricos, mas garantir o bem-estar dos pobres. Essa é a ideia do capitalismo humanista. Sim. Professor Ricardo, nós vamos para um rápido intervalo, mas eu vou deixar uma pergunta aqui, para o senhor me responder no próximo intervalo, no próximo bloco. Efetivamente, em que o capitalismo humanista poderia evitar a crise de 2007, 2008 e essa crise que nós vimos hoje com referência a estados, né? O bloco europeu se dizimar aí, mas me responda no próximo bloco. Você aí de casa, esteja conosco também pela internet, no www.idc.org.br. Até mais para o próximo bloco. Olá, retornamos em Conexão Legal, hoje tendo o prazer de receber aqui no nosso programa o professor Ricardo Hanson Sayegh e tratando um pouquinho de capitalismo e também da nova vertente, o capitalismo humanista, que foi instituído na PUC São Paulo por esse meu amigo, querido amigo Ricardo Sayegh. Ricardo, pois não. Efetivamente, a questão do capitalismo humanista é muito importante. Porque o ser humano tem que ser representado da melhor forma possível. Exatamente. Até porque não há outra forma. E todos têm que ser respeitados e todos têm que ser tratados de forma igual. Pois não. Mas efetivamente, como a gente desenvolve o capitalismo humanista dentro do capitalismo? Porque eu acho que essa é a grande questão. Você unir igualdade com desenvolvimento. E fraternidade. Mais liberdade. Que gera mais liberdade e responsabilidade no final das contas. Mas como é que o capitalismo humanista resolve isso na questão da economia? Por exemplo, vamos dar um exemplo bem prático. Como seria um presidente do Banco Central, um Tombini hoje, ou um Meirelles, com a vertente do capitalismo humanista? O que ele faria? Como é que seriam as taxas de juros? Ele ia fazer um bem danado para a população. Não, eu vou dar primeiro o paradigma do capitalismo desumano. E para usar esse paradigma do capitalismo desumano, a gente falar macroeconomicamente aqui, que eu acho que é o interessante, não é? Vamos falar assim do milagre econômico alemão, que o Hitler propiciou para a Alemanha, que inclusive consolidou a economia alemã para enfrentar a Segunda Grande Guerra Mundial, e a Alemanha foi um inimigo de peso, que quase, inclusive, venceu a guerra. Como é que foi feito o milagre econômico alemão? Simplesmente se selecionou uma parcela da população, não é? Fossem os judeus, os comunistas, os homossexuais, as pessoas que não eram toleráveis pela casta ariana, não é? Se impôs regras de proibição de miscigenação, se falava na época inclusive do crime de corrupção racial, e se expropriou o patrimônio dessa gente. A partir do momento que esse patrimônio foi expropriado, o Estado se capitalizou e criou um capitalismo fortíssimo na Alemanha em prol daquela casta ariana, né, com o sacrifício capital daquela outra população que ficou sem qualquer direito subjetivo, inclusive a liberdade, a propriedade e a possibilidade de ingresso na atividade capitalista. Isso não deu certo, porque isso é odioso.
não é? E a humanidade toda conhece esse exemplo, e por conta disso que eu estou dando esse exemplo aqui no seu programa. Nós temos outro exemplo, não é? O Estado keynesiano, o Estado interventor, que é aquele Estado que vai intervir em todas as relações, é um Estado que coordena a atividade econômica no seu todo, não é? A ponto do que aconteceu no Brasil, que nós tínhamos o CIP, o Conselho Interministerial de Preços, que definiu o preço desde a Coca-Cola até da internação hospitalar. Isso também não dá certo. Por quê? Porque é um Estado ineficiente, é um Estado sujeito à corrupção, é um Estado custoso e um Estado que sacrifica demais as contas públicas. O melhor modelo é o modelo de economia de mercado, sem dúvida alguma. E a economia de mercado tende a um capitalismo liberal, falando macroeconomicamente. Os defensores dessa economia de mercado... O mercado se autorregula. Isso, que o mercado se autorregula, que resgataram a ideia do Adam Smith do século XVIII, isso no século Erradamente? XX. Não é? Não foi erradamente. O principal deles é um professor chamado Milton Friedman, que é já falecido, que inaugurou, que ficou conhecido mundialmente como Escola de Chicago. Esse cidadão, ele escreveu um livro chamado Liberdade e Propriedade, está traduzido no português pela editora Abril, inclusive, eu recomendo esse livro para quem tiver curiosidade a respeito. E ele, como liberal, que ele diz, olha, a partir do momento que a gente fizer o mercado se desenvolver, o mercado vai provocar prosperidade, vamos crescer o bolo, e assim que o bolo tiver tamanho suficiente, esse bolo será naturalmente repartido em prol de todos os agentes econômicos, inclusive em prol da população, porque toda a população, de uma forma ou de outra, está inserida na atividade econômica. Basta ter calma, basta ter calma. A ideia dele é muito boa, não é? O problema é ter calma. Ter calma em que sentido? Ter calma no sentido de que o ser humano ele come 3 vezes por dia, não é? A prioridade de quem almoça é jantar dali a poucas horas. E depois de jantar é dormir debaixo de um teto. E depois de dormir debaixo de um teto é acordar num ambiente com saneamento básico e poder tomar um banho e fazer sua higiene pessoal. E na sequência tomar o café de novo. Então essa calma é muito fácil de falar para quem analisa a estatística de uma forma isenta à estatística e que tem todas essas facilidades e todos esses acessos. Por exemplo, ontem, não é? Eu tive 3 refeições, dormi na minha casa e hoje de manhã tomei meu banho para vir aqui, não é, ser prestigiado no seu programa, não é, nessa teoria do capitalismo humanista. Então fica muito fácil falar em tese quando tem milhões de pessoas, no caso brasileiro, sofrendo. Qual que é a ideia da economia de mercado? A ideia da economia de mercado é que o mercado, como um santo, né, como um Deus, acaba absorvendo e resolvendo todos esses problemas. Agora, como é que ele resolve todos esses problemas? Ele expele o problema, ele é indiferente ao problema. Por isso que fica essa massa de gente marginalizada, essa massa de gente sofrida. Por exemplo, os números do Brasil. O Brasil não é à toa que ele é o 84º colocado no IDH e ajustado à desigualdade. Segundo os meus cálculos, ele vai para a 135ª posição aos níveis do Quênia. Por quê? Porque nós temos 40 milhões de miseráveis, 10 milhões de pessoas em situação de miséria extrema e 45% da nossa população, 90 milhões de pessoas com insegurança alimentar. Isso não tem sentido. O que pensa o capitalismo humanista? O capitalismo humanista é um pensamento capitalista, porque a Constituição brasileira ela é capitalista. Dentro do capitalismo, ele desenha institucionalmente uma economia de mercado, porque essa é a ideia da nossa Constituição. Mas ele não é só capitalismo por causa disso, ele é capitalismo porque o capitalismo ainda é uma forma de desenvolvimento humano que pode ser adequada de uma maneira mais humana. Exatamente, porque faz parte da própria índole humana, é isso que inclusive nós desenvolvemos nossa pesquisa, está tudo escrito e explicado no livro Capitalismo Humanista, porque a propriedade e a liberdade é inerente à pessoa humana e nessa medida faz parte dos direitos subjetivos naturais da pessoa humana. Então o capitalismo ele é próprio, faz parte da dignidade. Ele é próprio do ser humano e da dignidade do ser humano. Faz parte da dignidade do ser humano ser proprietário das coisas, poder exercer a propriedade sobre as coisas, poder ter uma pretensão otimista, uma perspectiva de ganho no futuro e no presente. Isso faz parte das coisas. Agora, o que o capitalismo humanista pensa? Apesar e sempre prestigiando e estudando essa economia de mercado e os institutos jurídicos... Professor Ricardo, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Tá.
Tá, pois não. Você de casa, continue conosco em Conexão Legal. Olá, retornamos para o terceiro e último bloco do Conexão Legal, hoje recebendo o professor Ricardo Renson Sayeg, que está explicando um pouquinho sobre a teoria do capitalismo humanista. E falava sobre a dignidade e sobre a livre iniciativa que todos nós temos o direito de ter. Mas conclua, por favor. Então, para concluir, baseado numa economia de mercado, a diferença da ideia do capitalismo humanista para a ideia do neoliberalismo econômico, porque os dois têm uma base institucional jurídica, é que o capitalismo humanista não abandona, não é indiferente a essa massa da população que está à mercê do capitalismo. Eu vou dar um caso prático que tem repercussões macroeconômicas, não é? Que foi o caso Embraer. Quando aconteceu a crise de 2008, a Embraer demitiu milhares de pessoas. Essas milhares de pessoas foram demitidas de uma forma absolutamente inopinada, unilateral por parte da Embraer, que, por sua vez, se viu perante o Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho, com um pleito através do sindicato de reintegração de todos os trabalhadores, onde o sindicato exigia que, não obstante o empregador pudesse despedir em massa os seus empregados, o empregador tinha que fazer isso consensualmente, negociadamente com o sindicato. No mínimo, tinha que chamar os trabalhadores para conversar e estabelecer critérios objetivos e impessoais e os mais consensuais possíveis para estabelecer as dispensas que fossem necessárias. Não estou defendendo a impossibilidade de dispensa. O que eu estou defendendo é a humanização nessa dispensa. O Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, aqui de São Paulo, mandou reintegrar e falou, realmente, não é que a dispensa seja proibida, mas tem que negociar para estabelecer uma dispensa maciça nessas situações de forma a mais harmoniosa e consensuada possível. Isso subiu para o TST. E o TST disse, olha, já está dispensado, a Embraer já fez o ajuste e, por maioria de votos, né, fica mantida a dispensa dessa vez. Mas todas as próximas vezes, a demissão em massa terá que ser previamente negociada com o sindicato. É esse tipo de situação. Na prática, e macroeconomicamente falando, aonde não se despreza a parte frágil em prol da parte poderosa. Sim, mas qual seria a atuação efetiva do Estado do ponto de vista de políticas econômicas e financeiras? O mercado, junto ao Estado, num capitalismo humanista, quais seriam as regras? Por exemplo, hoje nós temos regras de flutuação para o dólar, nós temos regras para bancos, nós temos regras de poupança dentro dos bancos. Qual a diferença do ponto de vista financeiro do capitalismo que hoje nós vivemos, que é o capitalismo neoliberal, de economia de mercado, para um capitalismo, até regras da OMC, vamos até estabelecer isso a nível global, para um capitalismo humanista? É evidente, o liberalismo, ele numa situação de vencidos e vencedores. O problema do ser humano é que o ser humano vencido ele não pode ser descartado. O darwinismo ele funciona, a lei da seleção natural funciona bem na natureza, porque a natureza mata o inapto e seleciona o apto. E assim as coisas vão se desenvolvendo perante a natureza. Com o ser humano isso não pode acontecer, porque o ser humano não pode ser extinto. As pessoas não podem ser simplesmente descartadas. E essa é a grande situação. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático do que está acontecendo hoje na Europa. Não é? Na Europa tem a grande discussão a respeito da dívida soberana. Se a dívida soberana vai ser paga com o esforço dos próprios estados periféricos economicamente, seja Irlanda, Portugal, Grécia e assim por diante, hoje já atingiu a Espanha e a Itália também, ou se ela vai ser adquirida pelo Banco Central Europeu, né, com a emissão dos Eurobonds, de modo que o Banco Central vai ser o credor de última instância e assim vai emitir mais euros, vai desvalorizar a moeda, vai acontecer inflação
por toda a Europa. Vai ratear por todos os países. Exatamente, é isso que acontece. Então, quando acontece esse tipo de impasse, não é, o governante neoliberal, como por exemplo o primeiro-ministro de Portugal, que é o Passos Coelho, chama a comunidade portuguesa e diz: olha, meu país, vamos pagar nossas contas, porque uma pessoa decente paga suas contas, sem levar em conta toda a opressão econômica que Portugal vinha sofrendo, por exemplo, da Alemanha, não é? Ou que a Grécia vinha sofrendo da Alemanha. Então, por exemplo, quando faz o acordo, na hora que o premier grego chamou toda a população para fazer o referendo, e por conta disso ele acabou sendo inclusive destituído, esse cidadão agiu com o capitalismo humanista. Por quê? Porque ele democratizou a opção econômica de sacrifício que seria tomada pela população. Mas, tirando esse paralelo grego, vamos pensar no português. Não é? Se você chama a população para uma ideia de mal menor, não é? Vamos para o mal menor, vamos salvar nossas contas públicas. Tudo bem, mas a que preço é isso? A preço do desemprego, a preço da miséria, a preço do caos econômico para os despossuídos, porque os bancos estão protegidos. Essa que é a ideia da recuperação europeia. Protege-se os bancos, sacrifica-se a população dos países periféricos. Isso tem sentido? Numa perspectiva de capitalismo humanista... Mas como se altera isso? Não é? O Banco Central Europeu tem que emitir os eurobonds para minimizar a dor. Ou seja, você chama a população para o sacrifício, mas a economia como um todo também responde pelo sacrifício. O que não pode acontecer é a Alemanha unilateralmente exigir o sacrifício dos países periféricos sem ela participar do próprio sacrifício europeu como um todo. Isso é a ideia de capitalismo humanista. O que o capitalismo humanista ele propugna? Ele propugna pela fraternidade, pela solidariedade, uma riqueza e um sacrifício comum por todos, em prol de todos. É como numa Santa Ceia, já que eu sou professor da PUC, né, e tenho liberdade de ter uma perspectiva cristã do direito, onde todos se sentam à mesa e todos servem e são servidos, sendo que os que têm prioridade, que são aqueles que têm fome e sede, devem ser servidos no primeiro momento. Professor Ricardo, queria lhe agradecer imensamente por essa aula, mas infelizmente nosso tempo terminou. Muito obrigado pela oportunidade de defender o capitalismo humanista. O prazer é nosso. Você aí de casa, obrigado por ter estado conosco e fica aqui nossa mensagem, que se você perdeu algum dos programas do Conexão Legal, ingresse lá em idc.org.br. Até uma próxima semana em Conexão Legal.